Internautas, nós estamos aqui com uma convidada muito especial no nosso podcast, no estúdio aqui na Com Brasil, a primeira mulher líder que vai ser entrevistada no nosso podcast. Essa já é o nosso... é uma nova série, Bibiana, que a gente está inaugurando aqui com você. Bibiana Paranhos, uma das principais joalheiras do nosso país, que está aqui a convite e está aqui conosco, abriu a sua agenda tão concorrida para estar aqui no nosso podcast. Eu fico muito honrado. Eu mais ainda, porque você não é só um amigo já agora, uma pessoa de extrema importância já na minha vida, que me direciona e que está me fazendo fazer o primeiro podcast da minha história, me modernizando e trazendo essa nova versão de exposição do que eu penso, da minha história, e eu fiquei muito, muito feliz de você me convidar. Bibi, vamos falar então sobre a carreira da Bibiana, né? A Bibiana nasceu no Rio Grande do Sul. Sim, eu sou descendente de italianos do Vêneto. Estamos até numa semana muito importante no Rio Grande do Sul, que é comemorando os 150 anos da chegada dos meus tataravós. E eu estou muito emocionada por isso, sabendo mais do que eles passaram para essa saga, né, de sair da região do Vêneto, depois ir para Gênova, pegar o navio que os levou até a Argentina, primeiramente. Depois eles pararam no Rio de Janeiro e depois foram ao Rio Grande do Sul, onde, a convite do governo na época, existiam as possibilidades de terras, que eles eram agricultores, né? Pessoas que saíram de uma história, de uma vida pela questão da unificação da Itália, e estava tendo uma guerra com a Áustria e a Hungria, e por isso eles tiveram muito medo de permanecer por lá, e o meu tataravô decidiu migrar para o Brasil. Então você tem esse lado da cultura do agronegócio, agrícola, na chegada da colonização. Sim, muito. Pelos italianos no Rio Grande do Sul, seu tataravô, e você absorveu tudo isso, né? Todo esse conhecimento, essa cultura e toda a tradição, né, italiana lá no Rio Grande do Sul. Você nasceu no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre. Minha mãe é de Santo Ângelo. Dessa vinda deles, eles colonizaram a região do Vale Vêneto, que foi uma cidade criada por esses 40 italianos que chegaram juntos. Meu tataravô se chamava Francesco Bisonin e minha tataravó Brígida Trentin. E eles então fizeram essa cidade, que é muito lindinha. Hoje foi descoberto lá o dinossauro mais antigo que existiu no mundo. Então está sendo um sítio arqueológico também, muito divulgado internacionalmente. E com isso eles refizeram uma história com muito sacrifício, e naturalmente nós que estamos agora na 4ª geração temos que honrá-los, porque o que eles passaram para viver no Brasil, com certeza muita gente dessa geração de hoje que está preferindo o bebê reborn ou então coisas assim, não quer trabalho, não ia ter aguentado o banzo, né, que gera a tristeza da distância da sua história, da sua vida, da sua família. E realmente até a gente começou essa semana um Instagram que está sendo movimentado por mim e por um primo, onde a gente coloca o que é essa história de saudade, de ter se despedido de pessoas vivas que nunca iam mais ser vistas, e eles suportaram tudo isso. Que coisa bacana, né? É muito lindo. A tradição, né? É. E a Bibiana, ela tem esse feeling do design, né? Uhum. Das joias. Como é que começou essa paixão sua, principalmente no Rio Grande do Sul, onde nós temos lá uma diversidade muito grande de gemas, né? Na região de Gramado, na região dos vales, né? Sim. Do Rio Grande do Sul. Muita ametista, muitos citrinos. Né? É o geodo daquela região ali, né? As ametistas principalmente. O
que acontece? Eu sempre achei que eu era de Marte quando era criança. Eu sempre achei que eu não era desse planeta. Hoje eu tenho certeza que eu não sou mesmo, porque hoje já está se falando que as pessoas são vindas de outros e vêm viver uma nova vida que é um processo das almas, do espírito. Mas eu sempre tinha certeza que eu não era desse mundo. E também eu tinha certeza que eu trazia coisas que não eram normais. Porque desde criança eu sempre fui muito ligada a estudar história, a querer saber tudo de tudo. Aquela coisa de criança chata que pergunta tudo, que dança, que canta e tal. E daí, quando eu descobri que realmente os meus tataravós eram italianos, foi com 53 anos. Olha. Porque até então a minha família falava, a minha nona falava, mas eles também não tinham informações tão certas, porque houveram coisas que separaram, então se mudaram de lá, uns foram para cá, outros foram para lá. Então você foi literalmente pesquisar. Com 53 anos eu fui para Vicenza e eu descobri que então Olha. o meu tataravô e a minha família e um primo muito famoso que chama Giobata Bisonin eram pessoas muito ligadas com a arte. Olha. Lá, e geneticamente eu herdei tudo isso, né? E também Vicenza é o berço do ouro no mundo, né? É a cidade do ouro. Tem um museu do ouro mais importante que é em Vicenza, que eu até almejo fazer uma exposição em breve lá. Quando eu cheguei lá, que eu fui conhecer a história deles, eu me senti pertencendo. E foi muito importante para mim, porque eu sempre me sentia meio... Eu sou descendente de um ovo de dinossauro, de onde que eu vim exatamente, enfim. Obviamente que é muito rico você ser descendente de italianos, porque você anda pela rua olhando esculturas do Michelangelo como se fosse um vaso de flor. Então, tudo que esteticamente acontece com um italiano é natural, faz parte daquilo, né? E eu me sentia parte daquilo, mas não sabia o tanto que eu realmente era, né? E foi muito linda essa viagem. Depois descobri desse primo também, que já faleceu praticamente quando eu nasci. Eu nasci em 68, ele faleceu em 73, mas ele deixou um patrimônio muito rico, com influências renascentistas, assim. E ele é considerado o maior arquiteto de Veneza. Olha só. Ele deixou esse legado de fundações daquelas casas maiores e também ele construiu uma casa dele maravilhosa em Veneza. Bacana. Uhum. Mas assim, as suas joias, pelo que eu conheço, elas têm um diferencial de bom gosto e design que a gente Obrigada. não vê normalmente. É uma característica, né? E as pedras e as gemas que você também trabalha. Sim. Isso chamou muito a atenção, né, das mulheres do nosso país, onde você tem aí nas mais diversas ocasiões, né? Tendo a oportunidade de embelezar as mulheres com o contorno do pescoço, das mãos, das orelhas, enfim. Como é que você vê a Bibiana Paranhos joalheira nessa sua trajetória? É uma estratégia espiritual, eu acho, assim, de conseguir também levar para as pessoas a beleza, o conforto de uma joia, o status que ela traz. Traz muita agregação de valor você usar uma joia. Numa festa, a gente sabe que na sociedade existem alguns patamares de coisas e uma das coisas que mais faz a pessoa ser vista é a joia que ela está usando. É um símbolo de status e poder. E aí, com isso, eu busquei também a alma das pessoas, entender o que deixa elas mais bonitas. Essa semana a gente teve uma inserção de uma modelo, a Ingrid, em Cannes. Ela está usando um colar meu que ele é premiadíssimo, até é o colar Asas. Porque é para ele dar asas para as pessoas que usarem, que comprarem. Então, eu fiz uma versão nele toda de brilhante, que é essa que ela está usando. E eu já fiz ele também em esmeraldas e rubis. O objetivo da arte sempre é elevar o ser humano e juntar ele aos deuses, né? Seja do Olimpo, seja o deus que representar as pessoas.
Então, eu acredito que a minha missão é muito especial, assim. Primeiro porque as pessoas entregam seus sonhos para mim, eu os interpreto e é uma satisfação muito grande a gente ter vivenciado aí mais de 60 celebridades que não só criaram joias exclusivas, como também confiaram em mim para fazer a joia do seu casamento aí, que a gente tem na história desde Eliana, Maria Fernanda Cândido e as grandes celebridades, não meias celebridades, que passaram realmente pelas minhas mãos. A última foi a Isis Valverde. Então você, assim, as joias, elas emolduram a beleza da mulher. A gente percebe a joia mais do que o traje, por exemplo. Com certeza. Né? Então Com a gente certeza. tem esse a joia, diferencial. ela é uma expressão do poder desde o Egito antigo, né? A gente vê ali as primeiras técnicas que eram feitas no barro e que são técnicas que são interpretadas hoje também, né? O côncavo, essas coisas todas que... Tudo convexo, vem lá da época, então, do Egito, antigo, passando pela Roma antiga. Roma era mais pobre, a joalheria. O Egito era muito rico, Sim, né? Claro que a gente tem que entender que tudo que faz uma joia diz respeito aos recursos tecnológicos e também as gemas. E aí, naquela época, as gemas que mais eram usadas no Egito eram as turquesas. Eram pedras assim mais simples do que o que se consegue hoje, porque a tecnologia da procura, né, disso, da lapidação e da né? busca mesmo dos os geólogos, os lugares que se busca são muito profundos, não daria para aquelas pessoas daquele tempo conseguirem o que conseguem agora. Mas as pedras, elas têm uma mensagem muito linda da questão do processo. Então, se você pegar uma história de um diamante, que fica sempre muito perto também dos veios do ouro, para aquilo ali chegar no que chegou, são bilhões de anos da nossa natureza. É uma energia muito... É uma energia que concentra a história do nosso planeta e também uma composição química que gera aquilo, né? Então, é muito sagrado, é muito especial. Não vai ter duas coisas iguais àquela, né? Sim. E hoje, Bibiana, você poder fazer parte da vida das mulheres e deixá-las mais elegantes, mais bonitas em ocasiões como a ocasião do casamento, que para uma mulher o casamento é uma data que faz parte da vida dela, épica, da tradição, né? Épica, né? Como é que você chegou no centro da cerimônia do casamento, onde você realizou ano passado, vai realizar esse ano, o Celebration Day, que é um dos eventos principais focados nesse segmento. Né? Ele está em crescimento, eu tenho sempre a humildade de reconhecer o quanto que pode melhorar cada coisa que eu estiver fazendo, porque é uma construção de respostas sobre o que você vivenciou e o que você vai planejar para a próxima vez, que agora vai ser em setembro, e que você é nosso super convidado lá para a cobertura do evento, enfim. Tudo que a gente faz na vida com amor vai dar super certo. Só que o tamanho que isso ou o objetivo que vai alcançar, às vezes a gente vai encontrando as respostas no caminho. Não é sempre tudo automático, mágico, enfim, é um percurso e é dedicado com muito carinho do meu tempo e outros amigos que vêm ajudando também, porque perceberam a importância de criar um evento que não seja só barriga no balcão e fechar a pedido, e sim fazer as pessoas irem lá para terem uma experiência, uma troca de afeto, onde a gente baixou as baias do evento. Não tem mais aquelas paredes dividindo as pessoas, e sim que propriamente as pessoas que estão lá não tenham mais essa visão do mercado de eventos, de casamentos, festas, 15 anos, que são concorrentes. As pessoas têm que ter uma grandeza maior, uma nobreza, uma integração. Né, de tudo que acontece numa cerimônia tão importante
na vida do ser humano, que é o seu casamento. Claro, né? e é um movimento de abertura de uma nova família, que é muito sagrado numa sociedade, é a base que está faltando. Acho que as famílias, elas constroem seres humanos que vão transformar tudo que a gente está vivendo aí, e eu amo realmente, assim, trabalhar com essa construção. O casamento, para mim, é esse encontro de alguém que ainda acredita no ser humano e que quer dar continuidade aos seus valores, ao seu amor por alguém, né? Como você está vendo nesse momento, né, que a gente está vivendo no mundo, né, a questão do casamento, né, porque tem uma integração do que a sociedade espera, né, do que a mulher, né, o sonho da mulher, do homem também em estar se casando e a cerimônia em si. Hoje, o desejo de se casar é maior do que antigamente ou é simplesmente uma cerimônia que precisa ser feita dentro dos padrões da sociedade? A gente viveu algumas experiências aí, a gente fez um casamento da Tina Onassis, imagina, né? A mulher mais rica do mundo, enfim, com essa construção dessa joalheria para ela, que foram as lembranças, porque o Doda era de Goiânia, então eu tirei os corações de cristal para criar a lembrança do Goiás. Eu vou contar sobre essa história falando sobre a tua pergunta, assim. Quando a gente ama alguém, a gente está fazendo bem para a gente mesmo. Porque a gente vai construir no outro coisas que mudam o nosso processo de evolução. E o fato de você doar o seu amor, você recebe mais de todas as coisas que você está fazendo. Então, quando as pessoas dizem, um casamento homoafetivo, um casamento da sociedade mais aberta, enfim, para mim, todo o valor das coisas é o amor e a felicidade. Mas existem coisas que são de um objetivo, por exemplo, de homem e de mulher, que é a construção de uma família, ter seus filhos, levar isso para frente, que nunca vai acabar. Porque a verdade é que esse amor que é dado, você recebe mais para você na construção dessa doação. Por isso que nunca acaba, porque o amor, ele é a coisa mais bonita e sagrada que existe no ser humano, né? Então, como que uma coisa vai acabar que é a mais bonita e sagrada? O ser humano, ele sempre tem esse sonho e esse desejo, né, de ter um casamento da forma bem-sucedido. Nem sempre acontece da maneira do que você porque aquela pessoa veio por um tempo para você, né? Tipo, às vezes não deu certo o primeiro casamento, o segundo. Eu acredito que a pessoa tem as suas verdades e ela está buscando acertar. Mas todo ser humano quer, na verdade. Todo ser humano deseja isso. Esse desejo é inconscientemente ou conscientemente, ele quer, com certeza. Com certeza. Né? E é tão bonitinho, assim, ontem eu estava conversando com uma noiva, que é até uma grande desembargadora, uma das mais jovens brasileiras, que a gente está fazendo o casamento dela agora em junho. É uma representação feminina muito especial, essa moça. E aí ela contando, né, apesar de ela ser uma pessoa, né, do direito, super cética, assim, uma pessoa que não é tão emocional como outras noivas que eu já atendi, né, mais novinhas, enfim, eternamente românticas, né? Ela falou assim para mim que ela estava até os 42 anos que ela tá agora buscando esse amor. Que ela queria se casar, que era o sonho da vida dela. E daí ela encontrou um piloto de um avião que ela conheceu num voo, que ela estava fazendo um trabalho, enfim. E a pessoa estava no mesmo momento que o dela, porque às vezes você fica dando um duro para encontrar alguém, enfim, e tem que acreditar em Deus. Você fala para Deus o que você quer para o universo, escreve direitinho assim a cartinha do que a pessoa do que seria importante essa pessoa para você, que ela goste de viajar, que ela goste muito de jantar fora, que ela goste de te ver bonita, que ela goste de se arrumar. Você escreve tudo direitinho e daí vem a pessoa. Com certeza. E a realização desse sonho no Celebration Day, você vai poder ver tudo que isso pode ser possível numa cerimônia tão importante. Sim. Que eu acho que é uma das cerimônias mais importantes na vida de um ser humano, é o casamento. Provavelmente é o dia que você consegue reunir todas as pessoas que você mais ama. É verdade. Este foi o último dia quando eu me casei em Você se casou uma 1999. vez? Eu me casei só uma vez.
o meu marido, ele queria fazer uma festa menor, enfim, a gente fez. E nesse dia tava lá meus avós, minha mãe. E Bacana. logo em seguida, depois minha mãe faleceu. Ou seja, não teria de novo esse dia. E, Bibiana, o sentimento, né, numa festa de casamento, para quem participa da festa, também reflete isso no coração de todos os participantes, né? Muito. Então, Tem o uns que a casamentos gente que vê, são muito o que a chuchu e gente tem vê outros que de são mega felizes, assim. gente chorando em casamento, né? Aquela emoção, ou porque já Ai, casou, nossa, eu choro ou sempre porque quando um dia posso. tem o sonho de casar. Então, o casamento tem essa mágica, vamos dizer Tem, assim, tem. né? A idealização de todos os sonhos de uma mulher e de um homem. Não adianta dizer, é só da mulher, não. É de um casal que almeja a felicidade, a família, uma base. Voltar para casa. Ter uma casa, uma base de dizer, eu amo estar aqui, é o meu lugar. Mas falando sobre a Celebration, que eu tenho um pedacinho que a gente não falou. A Celebration, ela se divide em 4 tempos. Esse ano ela vai ser o pós-modernismo. Vai acontecer no Hotel Unique, dia 22 de setembro. É um evento de um dia, mas imperdível. É imperdível, porque ele é um tiro, assim. Porque também não precisa demorar muito, que todo mundo fica cansado o dia inteiro lá, dá uma trabalheira, vem gente do Brasil inteiro, e isso que é o legal, vem gente do Brasil inteiro. Porque muita gente aqui de São Paulo fala que só tem coisa boa em São Paulo, e eu desacredito isso. Tem coisas incríveis, O Brasil está descentralizado, né, em cada das suas regiões, e cultural, como você acabou de falar. Um docinho de Goiânia, que são os ninfins, que são feitos à mão, que é um açúcar branquinho, coisa mais linda, enfim. Mas a divisão dos setores entrega tudo que uma noiva ou alguém que está fazendo alguma festa, seja casamento, 15 anos, bodas, alguma festa importante, tem lá. O setor, que é o pós-modernismo, vai ter tudo que uma noiva precisa para o seu look do dia. E também para a preparação disso. Ou seja, protocolos de beleza para a mãe, para a noiva, sapato, joias, cabeças de noivas, joias mesmo, joalheria. Não é só minha, tem outras maravilhosas do Brasil, que são pessoas que trabalham lindamente também. O outro setor, que é o desconstrutivismo, vai ter o que o noivo precisa. Vamos ter até Rolex, vamos ter charutos da Amazônia, feitos na hora, na coxa das brasileiras, não é das cubanas, tá? Inédito isso, hein? Inédito, não existe ainda. Charutos da Amazônia. Charutos da Amazônia, com ervas da Amazônia, com folhas da Amazônia. Esse vai ser o primeiro evento que vai ter. A gente vai ter também o Six Senses Internacional como Destination, que é um dos únicos hotéis 6 estrelas do mundo, vai estar com a gente. E aí vai seguindo os setores e suprindo necessidades. Por exemplo, o próximo, que seria o high-tech, que encerra, traz muito do que a gente quer dizer nesse evento, que é a tecnologia, inovação e a inteligência artificial. Porque, gente, vamos correr, tá? Porque o buraco é grande. Se a pessoa não se organizar de virar uma pessoa que entende de inteligência artificial hoje em dia, tá perdida as empresas. É um tsunami, né? Você tem que estar descendo a onda e não atrás e nem na frente, porque senão você também toma um tubo, tem que surfar. Bem legal, né? Bibiana, me conte, aumentou o número de cerimônias de casamento depois da pandemia? Porque houve um tempo que ela ficou meio reprimida, não né? podia ter, né, o contato. Durante praticamente 3 anos não houveram cerimônia de casamento presenciais. Então começaram a ter as lives de casamento, que era muito engraçado. E para as pessoas que queriam seguir a data que já tinham combinado, faziam festas fechadas familiares, enfim. Houve um processo de grande mudança de pensamento, onde as pessoas diminuíram o tamanho das suas festas, e aí passou a ter um nome que chama mini wedding. E daí essas festas menores, também mais econômicas, por causa... Que você pode fazer num outro país. Que você pode fazer, que daí já chama Destination Wedding. Você pode fazer num outro estado. Num outro estado, enfim. Mas são assuntos diferentes. O Destination está extremamente em alta. O objetivo é justamente causar uma experiência diferente para os convidados. Então, existem parcerias incríveis que a gente também está trazendo, que são as Quintas de Portugal. E também uma vinícola que faz grandes festas de Mendonça.
chiquérrima. Que bacana. Tem agências de viagens que vão trabalhar, que fazem pacotes especiais com tudo que uma noiva precisa para organizar um evento à distância. Então, é um universo muito rico, é uma experiência que me agrega muito, porque a gente acaba conhecendo pessoas do mundo todo. Sem dúvida. E você vai estar lá para ver esse ano mais ainda, Sem dúvida. né? Eu tive o ano passado no Rosewood, esse ano acontece dia 22 de setembro no NIC. Você tem um site para cadastramento? Como A é que gente funciona? tem a Cold My Party, que é uma empresa especialista de ingressos para o evento, que organiza todo esse ingresso e que depois também dá o segmenta todo o mailing. Cada pessoa que botar o pé dentro do evento, as pessoas que estão lá... Você vai identificar Então, os interesses. cerimonialistas, Entendi. noivas, tudo é entregue para as pessoas que fecham a compra do stand ou o patrocínio do evento. Bom, uma coisa é certa, a Bibiana está fazendo um evento onde todo ser humano, se não teve o sonho realizado, tem esse sonho de um dia casar, seja Destination Wedding, seja na igreja Nossa Senhora do Brasil, que a agenda de casamentos nessas igrejas aqui nos Jardins, em São Paulo principalmente, são lotadas. Nossa, né? anos, 4 anos de agenda. Então, eu imagino em outros estados, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O Rio Grande do Sul está se recuperando, né? De uma coisa muito grave que houve lá. Então, a gente também está dando apoio para algumas pessoas. Já se recuperou, né, Bibiana? Não, tá longe. Tá bem longe. Assim, essas pessoas, assim, do mercado de casamentos, teve pessoas que perderam todo o seu estoque, todos os seus tecidos, todo o seu ateliê. Então, por exemplo, Carlos Bach, que é considerado um dos estilistas que vai estar com a gente lá, hoje é considerado o maior estilista brasileiro, fechou tudo que tinha em Porto Alegre, porque ele perdeu tudo. Ficou tudo debaixo d'água. E temos estilistas só focados em casamento, né? Tem o dia da noiva... Tem o dia do noivo agora, tem todo esse environment, né? A gente tem 4 frentes do evento. A primeira frente é a compra dos espaços, que é por metragem. A gente tem ali os lounges, os estandes, os setores. Depois a gente tem os desfiles, que a gente vai ter 10 grandes desfiles. O primeiro vai ser do Vitor Zerbinato, que vai ser no foyer do hotel, chiquérrimo, com as minhas joias, enfim. Depois a gente tem a questão dos patrocínios, que são... desde um grande, como a Tecnisa, não sei se pode falar isso aqui de nomes, assim, de marcas, depois vocês cortam. Mas desde uma construtora até o que for. E a outra parte é relacionamento, né? Que faz parte, né, desse universo, A nossa revista, a Bibiana, eu já vou dar aqui em primeira mão para vocês, internautas. A Bibiana vai estar na capa da próxima Hands On Magazine, que chique, meu com sonho. uma matéria que nós vamos contar sobre o evento e sobre a carreira e a vida da Bibiana Paranhos, que está aqui conosco hoje. A nossa primeira mulher lindíssima, chiquíssima, meu Deus do céu, aqui conosco no podcast. E olha, todo mundo estava falando, você só entrevista os líderes, você só fala com os homens, você precisa falar com as mulheres. E a gente começou a pensar, né? E você... Eu fiz esse convite. Nossa, né? eu estou muito feliz, muito obrigada. Primeiro que eu te acho maravilhoso também, muito chique. E você aceitou, eu fico... assim, sensibilizado, né? Porque eu sou um cara muito de feeling, né? E você está aqui conosco. Uma honra, viu, Bibiana? Ai, meu Deus, eu fico muito feliz. E vamos estar lá no Celebration Day mostrando para vocês e falar das novidades ainda que vem por aí. Vou preparar um espaço lindo para o Otávio lá, uma cenografia maravilhosa. Nós vamos ter muitas novidades aí que nem você... E eu, muito menos, espero mas que vocês que vão participar e vão ficar sabendo através do grupo On Media. Muito obrigado, Bibiana, por estar aqui no nosso podcast. Eu estou feliz. Agradecer a presença da Fernanda também, da sua Carol. Ana Carol, que está aqui conosco, né? Nesse momento tão importante, não só da estreia da primeira mulher no nosso podcast, mas também falando desse evento que nós vamos se dedicar ao máximo nessa realização. Obrigado, viu, Bibiana? Imagina, conte sempre comigo. Obrigado. Eu quero agradecer a sua audiência aqui no nosso podcast. A gente espera você no próximo capítulo.